Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Eu estou ciente de onde estamos, falando sobre estar no Templo da Sabedoria no campus de Délfia, na Geórgia, Estados Unidos. Este é um templo construído para homenagear a majestuosidade do ser humano. Este é um lugar sagrado que honra o que intuitivamente se sabe sobre a magnificência dentro de cada um de vocês. É um lugar dedicado ao amor de Deus, ao amor da humanidade e aos ensinamentos compassivos da paz na Terra. É dedicado à paz interior. Portanto, não deixe que ninguém que esteja ouvindo ou lendo saber que este não é um lugar sagrado, e é aqui que começamos essa mensagem. Um lugar perfeito para isso. Quando você tem essa situação, você tem energia que emana até mesmo das cadeiras em que você se senta. A energia nas paredes, no chão, das próprias pedras que estão aqui, falando principalmente dos cristais que estão diretamente na frente de Lee Carroll. E tudo o que representam em sua potência e sincronia, cantando a mesma música. Os elementos sabem quem você é. Meus queridos, isso é muito esotérico para vocês. Alguns de vocês estão sobrecarregados, talvez, com a energia da comitiva que inunda esse lugar, nem mesmo estando cientes da outra comitiva que sempre esteve aqui. Os elementos que entraram na construção desse lugar sabem quem você é. E alguns deles são antigos. Eles foram abatidos às florestas que são mais velhas que você, mas eles sabem quem você é. Veja, você é um pedaço de Deus, o reino angélico, a força criativa do planeta, e eles o veem de maneira diferente do que você mesmo. Eles não veem o que você vê no espelho, pois sentem que uma presença angelical entrou na sala. Eles se perguntam o que é o conclave de anjos, que hoje traria tanta energia aqui. Eles ouvem e veem a sua magnificência. Eles estão cantando uma grande canção e você nem consegue ouvi-la. Mas eu posso. Eu sempre posso. Você nem sabe quem você é, queridos. Realmente. Você foi projetado dessa forma, querido ser humano. O design é aquele que exige a sua livre escolha para encontrar respostas. A tarefa, quando você se senta nas cadeiras, é se você pode despertar espiritualmente ao ponto em que você pode quebrar a parede que o separa de Deus. É chamado de dualidade e representa o livre-arbítrio de um ser humano, pronto para derrubar uma parede invisível e ilusória, que é invisível para muitos, mas que faz parte da consciência espiritual. É uma parede, quando perfurada, que irá revelar os segredos da vida e por que você está aqui. E isso, meus queridos, é sobre o que queremos falar esta noite. Portanto, deixe-nos esclarecer algumas coisas antes de começar. Primeiro, eu sou Cryon. Eu sei onde estou e sei o que aconteceu nesse lugar. E eu estou maravilhado com isso. A pureza na orientação daqueles que construíram isso e as coisas que estão acontecendo aqui agora. Há vidas que foram salvas aqui. Vou te dizer o que isso significa em 1 minuto. Falo para um grupo de velhas almas, não há novato aqui. Na sala onde está sendo canalizada e aqueles que estão ouvindo. Cada um de vocês já esteve aqui antes. Todos vocês têm um registro acástico extenso. Existem lemurianos na sala. Há pessoas que saíram das escolas de mistérios nessa sala. Eu tenho xamãs nessa sala. Existem técnicas de cura profundas nessa sala. E há aqueles que se curaram na sala e aqueles que querem fazê-lo na sala. Que fique sabendo, querido ser humano, que vocês se colocaram nesse templo com livre escolha. Você tem a capacidade de sair desse lugar de maneira diferente da que entrou. Cada um de vocês. Não importa onde estejam no caminho. Sincronicamente, vocês criaram essa situação para si mesmos. E, portanto, aqui estou.
Então eu digo a você que as soluções sejam apresentadas para o que você veio buscar e que você tenha conhecimento das questões que estão na ponta da sua língua, pois elas são pessoais e exclusivas para você e o seu caminho, e estão prontos para serem tratados. Na verdade, é um bom momento para a cura, não há melhor momento. Você veio ao lugar certo e está ouvindo a mensagem certa. Existem muitos na Terra que estão despertando, esteja ciente disso. Por mais antigos que vocês sejam, alguns nessa sala e aqueles que me ouvem acabaram de descobrir a premissa de despertar para um Deus maior. Muitos sentiram isso, de fato. Eles sabiam de alguma forma que eram seres espirituais, mas eles vêm aqui novos, nunca tendo ouvido nada sobre o que falamos. Temos o quadro geral e sabemos quem você é. Cada vez que você chega na Terra, você começa a examinar se as coisas esotéricas são para você ou não. Muitos de vocês parecem ter nascido nesse tipo de exames do esotérico. No início você o rejeitou, o que foi dado a você como a espiritualidade de sua família, ou a maneira como as coisas funcionam, e você seguiu o seu próprio caminho. Alguns de vocês às custas de amor da sua família. Veja, eu sei quem está aqui e quem está lendo e quem está ouvindo. Você não acha que nós seguimos o caminho com você? Você não acha que os anjos estavam lá durante as interrupções e frustrações? Você não acha que nós vimos as suas lágrimas? Você não acha que estávamos lá quando você gritou por ajuda? Nós éramos. Eu sei quem está aqui. A humanidade desperta em tempos diferentes e de maneiras diferentes. As velhas almas nesse planeta estão começando a despertar em massa devido à mudança que estamos explicando por quase 2 décadas. Mas muitos deles não sabem para onde se viram ou o que fazer. Eles ficam entusiasmados e perguntam: onde está o início das informações? Onde está o conhecimento? Como posso obter o máximo de velocidade? Onde está a cartilha que eu possa consultar? Eu tenho dado ao meu parceiro, Lee Carroll, muitas informações, muito parecido com o que ele está fazendo hoje. Ele se senta diante de seres humanos e fala minhas comunicações traduzidas em uma língua para que seja confortável para ele e legível para que vocês possam ler ou ouvir. Estas são as palavras de Cryon. E durante esse período de tempo, muito foi abordado. Muitas delas são informações de graduados e muitas delas são informações essenciais, todas misturadas, dependendo do grupo que está sentado diante de mim, quem está ouvindo e quem está lendo. Mas para aquele que está despertando essa mudança massiva, não há cartilha, nenhum ponto de partida, nenhuma premissa para construir uma base. Na verdade, você poderia começar com o livro 1 de Cryon, que pedi ao meu parceiro para chamar de O Fim dos Tempos. Mas aquele foi um momento enigmático para ele e ele estava aprendendo a canalizar. Ele não estava dentro da fusão comigo como está agora. Também foi comunicação para 1989 e não para hoje. Portanto, a mensagem não era tão clara como hoje, não como é agora. Não era tão pessoal, não como é agora. Portanto, hoje nós embarcamos em uma tarefa que eu disse a meu parceiro que faríamos. Deve haver uma cartilha com vários capítulos que pode nunca ser um livro físico, mas que tem o nome de Deve representar conjuntos de instruções para aqueles que desejam começar do início. A canalização dessa noite, portanto, será a informação central, lição 1, que leva o leitor ao início dessa nova energia e tudo o que acompanha. Isto é onde começa. É aqui que o humano virá para descobrir a premissa. Isso também é o que alguns de vocês precisam para recordar. Portanto, dizemos, começa, e esse canal que foi transcrito é aquele que desejamos chamar de primeiro capítulo de uma cartilha, e vamos chamá-lo de Percebendo a Sua Própria Espiritualidade. Bem-vindos ao Manual para o Trabalhador da Luz, parte 1. A verdade, a base para a crença e a ação. Antes mesmo de começarmos o ensino, temos que discutir uma premissa que discutimos uma vez antes. O que é a verdade?
Em sua própria realidade, dentro das paredes de percepção que você constrói em torno da sua mente, chamadas 3D, existem absolutos da verdade, da matemática e da ciência. Quando você começa a quebrar essas paredes tridimensionais e entrar no sistema de coisas interdimensionais, e especialmente as coisas espirituais, todas as regras da realidade mudam. Portanto, o que estou prestes a dizer a vocês pode não agradar a todos vocês, pois vocês os pesarão de uma forma 3D em vez de uma forma de D múltiplo. A verdade é relativa ao seu caminho e é múltipla. Muitos dirão imediatamente: Cryo, não gostamos disso. Tem que haver uma verdade, pois a verdade prepara o terreno para a direção da busca do humano por Deus. Portanto, só pode haver uma verdade e apenas um Deus. Um Deus significa uma verdade, ou você poderia de fato ver muitos caminhos para o único Deus. Quando você chegar ao outro lado do véu, na morte, não fique chocado ao encontrar outras pessoas lá que não fizeram parte da sua igreja ou da sua verdade. Em vez disso, existem muitas verdades e com intenção pura. Todos são caminhos apaixonantes que conduzem a Deus e à família de Deus. Para aqueles que exigem que haja apenas uma verdade, eu lhe darei uma. Na verdade, existe uma verdade genérica, uma verdade central, e é essa: que no centro de cada átomo nesse universo você encontrará o amor de Deus de uma forma pessoal. Essa é a energia central, essa é a verdade. Mas você pode dizer: bom, que fofo. E eu direi: oh não estou falando de doce, eu estou falando sobre física. Existe uma energia no centro de cada átomo que faz as coisas funcionarem. E quando você remove a energia de Deus, tudo entra em colapso. Você pode dizer que é um espaço entre a névoa de elétrons e o núcleo do átomo, que mantém as coisas em movimento e separadas. Representa mais do que você pode medir, mais do que você sabe. É física básica e é o amor de Deus. Esta é a verdade central, e os cientistas estão prestes a percebê-la. Eles vão chamar de outra coisa, mas haverá a compreensão de uma força inteligente que mantém as coisas funcionando. Aqui está a definição de verdade. É quando um ser humano casa seu coração com a paixão de Deus e cria uma descoberta. É o reconhecimento de uma busca pessoal, se quiser, sem saber mais nada. É uma disposição com livre-arbítrio de descobrir sobre Deus por dentro. Isto é verdade. Portanto, você tem múltiplas verdades à medida que percorre a sala de múltiplos seres humanos. Mas, novamente, um ser humano não gosta necessariamente disso. E você diz: deve haver uma verdade, uma doutrina, um edifício. E dizemos: oh, como você é 3D. A linearidade da sua existência foi colocada em Deus e você decidiu fazer um Deus 3D. Isso então corresponde à sua experiência humana. Você não vê como isso é limitador? É o personagem de desenho animado ganhando vida, saindo da página 2D e encontrando um humano. Mas ele grita em confusão e frustração, vendo 3D pela primeira vez. Ele não consegue lidar com isso e não entende, pois não faz sentido. Portanto, ele retorna ao seu domínio em sua página e desenha humanos em 2D para que ele possa entender tudo. Você é então renderizado como um desenho 2D devido às limitações do observador. Dentro de cada um de vocês você descobrirá a família. Essa família é um grupo intuitivo que constitui a totalidade de Deus. No centro da família está o mesmo sistema de funcionamento interdimensional e vem do amor de Deus e da compaixão do que vocês chamam de espírito. Portanto, a sua verdade é o que você está fazendo quando segue a sua paixão para criar a manifestação em sua vida. O que a maioria dos seres humanos não entende e não entenderá é que esse sistema é a cola entre as suas múltiplas verdades. Difícil de explicar em 3D, não é? Mas entre as várias verdades de suas buscas sobre o que você deve fazer está uma cola de conhecimento e sincronicidade.
todos trabalhando juntos dentro de potenciais do sistema para fazer as coisas acontecerem em 3D. Há mais do que parece aqui. Portanto, vamos começar com uma premissa. Você não está procurando uma doutrina. Você não está procurando por um profeta. Você está saindo da página de crença em 3D, de seguir outros dentro de uma caixa genérica de crença. E em vez disso está arriscando a ideia de que Deus é muito maior do que qualquer coisa que você já ouviu. Você está procurando pelo que está aqui. E a premissa é que a busca irá revelar a você não apenas o seu próprio caminho, mas também que você faz parte de um grande sistema. É um sistema interdimensional de como as coisas funcionam e é intuitivo e compartilhado por outras pessoas em todo o mundo. É inato, significando construindo suas células da humanidade. É magnífico e também revelará Deus dentro da medida em que você pode se tornar seu próprio profeta, seu próprio mestre, revelando a divindade dentro de sua própria existência eterna. Isso levará a perceber que você já viveu antes e que isso é absolutamente um elemento básico do sistema. Não estranho ou estranho, mas sim uma sábia observação de como tudo se encaixa. E ele irá enfrentar aqueles que estão imersos na mitologia do 3D, dada a eles por aqueles que existiram em um tempo e energia muito menos iluminados neste planeta. Não sejam críticos consigo mesmos se não conseguirem o que outro ser humano ou organizações lhe disser, pelo que eles acham que é espiritualmente apropriado, pois a verdade deles é diferente da sua. A busca deles por Deus é diferente da sua. Bendito seja o ser humano que busca Deus de alguma forma. Abençoado é o ser humano que se senta pronto para ir e diz: Deus, diga-me o que eu preciso saber. Eu quero cortar a parede, a dualidade entre o 3D e o D múltiplo. Eu quero cortar na parede para encontrar minha própria magnificência. Eu sei que ela está lá, eu posso sentir isso. Mostre-me o caminho para a minha própria revelação. Quando um ser humano está seguindo a sua verdade, a sua paixão por Deus que ele está descobrindo, é um caminho para a sua própria descoberta pessoal para encontrar Deus em sua vida. Isto é verdade, é diverso, uma vez que existem tantos caminhos individuais para os humanos. Cada ser humano é espiritualmente único. Um está trabalhando com questões de abundância, o outro está trabalhando com questões de saúde, um outro ainda está trabalhando com questões de autoestima e outros estão lutando contra o medo. Muitos desses caminhos são resultados de experiências passadas de humanos na Terra, em diferentes expressões e vidas passadas, criando as vastas diferenças de personalidade no nascimento, seus pontos fortes e desafios, suas muitas fobias e os seus dons. Você vê como não pode criar uma caixa espiritual e pedir a todos que entrem? Sejam bem-vindos, esta foi a primeira parte do Manual para o Trabalhador da Luz. Continuamos no próximo vídeo.